Não parece maluquice que estamos há 2 anos do que provavelmente será o próximo grande momento para as criptomoedas? E não é como se isso não tivesse acontecido antes. Em 2012, 2015 e 2019, nós estivemos em situações quase iguais às que estamos hoje em dia. E o mais maluco ainda, os preços das moedas mais promissoras não estão nem em 1/10 do que podem chegar. Os bull markets do mercado cripto são recheados por oportunidades. E nesse cenário, fazer fortuna com sua moeda favorita é muito possível, sim. Óbvio que não é fácil, mas acredito que muitos irão atingir o seu primeiro milhão com moedas como a Polygon Matic até lá. E eu não tô dizendo isso só da boca pra fora, tá? No vídeo de hoje, vou compartilhar com você o meu plano para chegar no primeiro milhão investindo em Polygon. Passo 1. Definir o seu objetivo e o meio. Quando eu era criança, minha vovozinha me contou uma frase que me marcou bastante. Quem não sabe para onde vai, acaba indo para qualquer caminho. Mas o ponto aqui é que o seu objetivo ao investir em criptomoedas vai determinar o meio e a velocidade com que você vai chegar lá. Se, assim como eu, o seu objetivo for chegar no primeiro milhão investindo em Polygon em 2 anos ou menos, você vai ter que aguentar um pouco mais de risco. Ou seja, porque a jogada é arrojada, existe também a chance do seu objetivo não ser alcançado e você ainda sair no prejuízo. Você pode tomar rotas mais longas para ter certeza de que um dia você vai chegar lá. E na verdade, esse é o caminho que eu, como investidor, que se preocupa em não liquefazer todo o investimento que foi acumulado com suor ao longo da minha vida, optei por fazer. Ao invés de deixar tudo aportado em criptomoedas que podem oscilar em valor, cerca de metade do dinheiro que estou investindo está em stablecoins que me permitem aproveitar oportunidades quando o preço da moeda cair, sem contar com a tranquilidade de deixar o portfólio pouco menos volátil, afinal, elas se mantêm estáveis ao preço do dólar e nunca sobem nem caem. Passo 2. Descobrir o potencial. Antes de colocar sua grana em qualquer criptomoeda, você precisa entender duas coisas. A primeira é que qualquer dinheiro que você for investir precisa ser considerado o seu capital de risco e que deve ser considerado como se fosse o atacante de um time de algum jogo como futebol ou vôlei. É a parte que vai trazer retornos para sua carteira, mas que também pode levar um tombo e quebrar o tornozelo a qualquer momento. Logo, ela precisa ser capaz de te dar um bom retorno, levando em consideração o custo dela quebrar o pé e não conseguir entrar em campo mais. E a segunda coisa é que você é como um treinador e é o seu trabalho ser capaz de traçar alguns cenários para o desempenho das suas moedas, para levantar a dúvida de não ser uma ideia melhor trocar os aportes nessa moeda por outra com maior potencial. Para isso você vai precisar saber um pouco mais sobre o projeto em questão. A Polygon Matic é uma cripto que ficou bem famosa aqui no Brasil e ela é muito interessante como projeto, sim. Mas, por mais que ela esteja nos holofotes, ela nasceu para ser uma coadjuvante. E eu sei, não precisa ficar chateado comigo por dizer isso, porque eu não tô falando por mal não. A Matic é a moeda nativa da Polygon, que é o nome de uma rede de blockchain que existe para auxiliar o funcionamento da Ethereum. Caso você ainda não conheça, infelizmente o vídeo ficaria chato se eu fosse explicar tudo para você, mas você só precisa entender que a Ethereum é a segunda maior criptomoeda, maior altcoin e tem o maior ecossistema de outras moedas menores que vivem dentro da sua blockchain. O nome técnico do que define a Polygon é sidechain, blockchain de segunda camada ou Layer 2. A Polygon é um conjunto de soluções para Ethereum e é uma das blockchains que mais está desenvolvendo a interoperabilidade. Uma técnica muito complicada de fazer que a maior parte dos grandes analistas está convencida de que será uma das mais importantes nos próximos anos do mercado cripto. Esses dias atrás, eu fiz um vídeo aqui no canal tentando prever qual poderia ser o preço máximo do token Matic no momento em que o mercado mais tivesse valorizado, que eu projetei que seria lá para 2025, depois do último halving. Eu preciso alertar para você que é impossível prever o futuro. Existe uma chance alta de que o valor que eu vou te passar agora não se torne o correto. Esse valor é um chute, baseado em alguns argumentos e evidências que eu coletei do mercado da Polygon até o dia de hoje. E se você quiser entender mais sobre isso, para não parecer que eu só tirei esse número do nada, é só você assistir o vídeo que tá no card no canto superior direito desse vídeo. Mas, voltando ao assunto, o meu palpite é que ela vai chegar lá para os $7 ou cerca de R$35. Isso significa que seriam necessárias 142.858 Matic para acumular o equivalente a R$1 milhão. A título de curiosidade, para você comprar isso hoje em dia, seria necessário um pouco mais que R$97 mil em Matic, que se valorizariam 1.029% ao longo deste período, ou
cerca de 10,63% ao mês. Mas pode ser que esse cenário seja otimista demais. Pode ser que o token se valorize menos do que tudo isso, mas tá tudo bem. O importante aqui é fazer a caminhada e se ela for um pouco mais longa do que o planejado, paciência. Por isso, eu vou usar para esse vídeo aqui uma carteira que tenha 50% em Matic e 50% em USDC, para ter uma reserva de oportunidade e reduzir um pouco a volatilidade da carteira. Fazendo uma conta na HP12C e utilizando esses números que eu acabei de te dizer, cheguei ao resultado de que deve ser necessário um investimento mensal para poder chegar no tão sonhado milhão de R$ 20.647 todos os meses. Mas não se assusta com esse valor, eu sei que isso pode parecer muita coisa e é porque para a maioria de nós é mesmo. Investir mais de R$ 20.000 por mês? Até parece, né? Ganhar 20 mil por mês já é o sonho de todo mundo. Quem dirá deixar tudo isso guardado? Pois bem, existem dois jeitos de encurtar esse caminho. O primeiro é se expor 100% ao token Matic e reduzir esse valor aí pela metade. Mas, na maior honestidade, isso é uma má ideia. Porque pode até parecer viável e tranquilo para alguns, mas isso é o que alguém com menor experiência faria só para depois se ferrar bonito. Adiciona muito mais risco do que é necessário na carteira e, para ser sincero, eu prefiro acreditar que é melhor você ganhar um pouquinho do que você crescer demais o olho e acabar ficando sem nada. O segundo caminho é bem mais inteligente. Ele mantém o seu risco bem baixo, investindo nas mesmas coisas e pode acelerar bem esse processo aí. Passo 3. Turbinar o investimento. Seja muito bem-vindo ao mundo mágico das finanças descentralizadas. Aqui, os sonhos se tornam realidade e você, bonitinho do jeitinho que é, consegue fazer dinheiro igual gente grande. Do mesmo jeito que banqueiros lucram em cima de tudo que passa na frente deles, um jeito que durante muito tempo ficou trancafiado a 7 chaves e só os maiores magnatas conseguiam de fazer dinheiro, agora também é possível para você. DeFi é uma abreviação para Decentralized Finance e isso se consiste num aglomerado de soluções em blockchain que permitem que usuários realizem serviços financeiros como empréstimos, negociações, formação de mercado e muito mais sem precisar de um intermediário como é no sistema tradicional. Ou seja, assim como empresas enormes conseguem seus lucros absurdos, você também pode se procurar no lugar certo. E minha recomendação pessoal de lugar certo para começar é ajudar provendo liquidez dentro de exchanges descentralizadas. E isso pode parecer um pouquinho esquisito de entender se você não conhece essa linguagem, mas pode ficar tranquilo que eu vou fazer o meu melhor para te explicar esse negócio complicado. Para começar, você vai precisar saber o que é essa tal de exchange descentralizada. Elas são conhecidas como DEXs, na abreviação em inglês, e são corretores de criptomoedas que foram programadas e são mantidas de maneira descentralizada dentro de blockchains e te permitem comprar e vender tokens que vivem dentro desta blockchain que ela está vivendo em específico. Ou seja, é possível trocar um token que vive dentro da blockchain da Ethereum, como a versão RC20 da Matic, pelo equivalente em dólares pelo token RC20 da USDC. Dentro da Ethereum mesmo, existem várias DEXs como Uniswap, SushiSwap, OneInch e outras. Se você ainda não ouviu falar sobre esse termo, pode ficar tranquilo que ele é uma parada que funciona muito a mais por trás das cenas mesmo, mas não é por isso, e não é porque você não ouve, que elas não são importantes. Na verdade, são imprescindíveis para que uma exchange possa funcionar. Por trás de cada transação que acontece, existem duas ordens, a do comprador e a do vendedor. Em uma, a pessoa diz que quer comprar tal ativo a um preço. Na outra, o vendedor diz que quer vender este mesmo ativo a outro preço. Na teoria, a troca deveria acontecer apenas quando ambos concordam em um preço razoável e fazem sozinhos a sua troca. Mas infelizmente, o mundo não é perfeito e vão ter dias que todo mundo quer comprar, que todo mundo quer vender. E nesses cenários, pela teoria, sempre deveria ter um grupo de pessoas dispostos a participar do outro lado da troca. Para evitar que isso aconteça, a exchange em questão precisa ter liquidez. Isso é, uma grande quantidade de ambos os tokens de um par que estão à disposição para serem trocados ao valor de mercado quando não existe ordem que corresponda à demanda naquele dia. Em exchanges tradicionais, são os market makers que cumprem essa função e elas recebem bastante dinheiro em cima das taxas que a corretora cobre para cada transação e dividem com eles. Pois bem, exchanges descentralizadas não têm market maker. Elas usam uma tecnologia chamada Automated Market Maker, ou AMM, e tudo que é necessário para poder fazer essa geringonça funcionar é a colaboração de usuários no crescimento da pool de
liquidez de diferentes tokens. Isso funciona de um jeito bem simples. Para cada token que há em uma DEX, há também o que é chamado de pool de liquidez. Elas são um contrato inteligente que contém várias unidades de ambos os tokens de um par, como o Matic USD. E é isso que faz o sistema funcionar. A proporção entre os tokens dos dois pares define o quanto o preço vai subir ou o quanto vai descer, e as DEX estão tão boas em fazer isso que praticamente não tem diferença nenhuma entre uma exchange e uma DEX a nível de preço. E o grande pulo do gato aqui é que, para criar uma pool de liquidez, tudo que você precisa é depositar quantidades iguais de dois tokens em um contrato inteligente que pode ser sacado posteriormente. Ao fazer isso, você pode receber uma rentabilidade extra anualizada. E é exatamente isso que pode ajudar a gente a conseguir chegar no primeiro milhão com Polygon sem precisar investir 20 mil reais todos os meses. Aplicando em uma pool de liquidez de Matic USD, é possível ter até 54% de rentabilidade ao ano. E, gente, isso aqui é muita coisa. Tudo que você precisa fazer é um pouco de análise técnica, definir o target, escolher a taxa adequada, utilizar a melhor DEX, torcer para não ter impermanent loss e o investimento necessário para você chegar no seu primeiro milhão com Matic até 2025 sai de 21 mil reais para 5.600.